Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre regionalização do Brasil. Nós vamos começar a aula diferenciando aí o conceito de região e de regionalização. Bom, o conceito de região, ele é dividir, separar áreas de um país com critérios semelhantes. E a regionalização é simplesmente criar essas regiões, Então, regionalização aí é criar regiões. Bom, os critérios, eles podem ser naturais, econômicos. Nós necessitamos de um critério semelhante. Vamos falar agora da primeira regionalização criada no Brasil, que ela aconteceu no ano de 1913 por um geógrafo chamado Delgado de Carvalho. E essa regionalização ela foi criada com a finalidade de usar aí nos estudos da geografia, no ensino da geografia nos livros didáticos. Essa regionalização ela foi utilizada até os anos de 1930, na década que surgiu aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi criado em 1936. A regionalização de Delgado de Carvalho, ela separou aí o Brasil em 5 regiões. O Brasil meridional, o Brasil oriental, o Brasil norte-oriental, o Brasil central e o Brasil setentrional, tá? Então, houve aí a separação de 5 regiões e o critério aí do Delgado de Carvalho foi os aspectos físicos do Brasil. Quando o IBGE foi criado, e a finalidade era criar aí uma regionalização mais específica, em 1940 o IBGE aí criou a primeira regionalização do Brasil. Essa regionalização ela teve aí como critério os aspectos sociais e econômicos do Brasil. E o IBGE, nessa regionalização de 1940, ele dividiu o Brasil em 5 regiões: o norte, o nordeste, o centro, o oeste e o leste do Brasil. Em 1942, o IBGE criou a sua primeira regionalização brasileira. Essa regionalização, apesar de ter sido criada em 1942, ela só foi aplicada realmente em 1946. E essa regionalização, ela dividiu o Brasil em 7 regiões: o Brasil Norte, o Brasil Nordeste Ocidental, o Brasil Nordeste Oriental, o Brasil Centro-Oeste, o Brasil Leste Setentrional, o Brasil Leste Meridional e o Brasil Sul. Então aí, foi dividido o Brasil em 7 porções, em 7 regiões. A regionalização aí do IBGE, ela foi criada através dos critérios naturais, os aspectos de clima, vegetação, relevo. E nessa mesma década ocorreram algumas coisas aí, algumas questões territoriais, no Brasil. Em 1942 foram criados os territórios federais de Fernando de Noronha, Rio Branco, Amapá e Guaporé. E também, em 1946, foram extintos, os territórios de Ponta Porã e do Iguaçu. Então, aí ocorreram em algumas questões territoriais, no momento que estava surgindo aí regionalizações do Brasil. E em 1969, ocorreu, então, uma nova regionalização aí feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele separou o Brasil em 5 regiões: a região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região centro-oeste e a região sul, que é o que nós conhecemos hoje. E essa divisão, ela foi feita, através do critério de região homogênea, utilizando aí os critérios sociais, econômicos, naturais. Então fez uma junção aí desses predomínios, naturais, econômicos e sociais, e construiu aí as 5, separou, criou as 5 regiões do Brasil que nós conhecemos hoje. Nesse momento aí que criou-se, essa última regionalização essa última regionalização do IBGE que eu falei, de 1969, aconteceram também algumas coisas próximos dessa data, próximo desse momento, O estado do Acre
Em 1962, ele passou, né, a ser estado, ele não era estado, mas ele passou a ser estado. O antigo Distrito Federal do Rio de Janeiro, ele tornou-se o estado da Guanabara, né, porque a capital do Brasil saiu do Rio de Janeiro, então o antigo distrito ele foi transformado aí no estado da Guanabara. O território do Rio Branco, ele passou a ser Roraima. O sul do Mato Grosso se tornou autônomo aí quando criou-se o Mato Grosso do Sul. E o estado da Guanabara, depois, ele foi extinto, né? E se juntou ao estado do Rio de Janeiro. Então, algumas mudanças aí territoriais, administrativas, políticas, de logísticas aconteceram. E em 1988, né, na Constituição de 1988, o norte de Goiás ele foi separado e criou-se aí o estado de Tocantins. E ele foi anexado à região norte do Brasil, né? Através aí dos seus critérios naturais. O Fernando de Noronha, né, ele passou a ser do estado de Pernambuco e os territórios federais de Roraima, Rondônia e Amapá, eles passaram a ser estados. O Brasil, né, ele vai ter 26 estados e um distrito federal. Essa regionalização, ela foi baseada aí no conceito de macro-regiões, que utiliza, né, critérios sociais, econômicos e naturais. E todas as divisões do IBGE, elas seguem aí o critério político-administrativo, ou seja, elas respeitam os limites dos estados. Então, toda a regionalização do IBGE, ela respeita o limite dos estados, ela não divide, né? Você não vai encontrar aí metade de São Paulo na região centro-oeste e metade na região sudeste. Não vai ser dessa forma. Todas as regionalizações do IBGE, elas vão seguir os limites dos estados. Bom, mas nós também temos algumas regionalizações que são ditas não oficiais, tá? Então, vou começar aqui a falar para vocês algumas delas. Bom, a primeira que eu vou falar é do geógrafo Pedro Geiger, que ele criou essa regionalização em 1967. Bom, e ele criou essa regionalização baseado no critério aí geoeconômico, né? Então, o Brasil, através da regionalização de Pedro Geiger, ele separou o Brasil em 3 partes: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E quais são os critérios, né? Esses critérios geoeconômicos aí que separaram o Brasil em 3 regiões. Bom, o Centro-Sul, ele seria a região com maior concentração aí de serviços, de indústria, de população, de capital, de serviços. Então, é uma região aí mais desenvolvida, né? Uma região que detém aí mais infraestrutura. A região amazônica, né, que quando você pensa em Amazônia, você pensa logo no bioma amazônico, em pouca habitação, né, a população, o menor número populacional. Bom, e quando você pensa aí no Nordeste, então você pensa na região aí que foi a primeira ocupação, né, da coroa portuguesa, dos colonizadores, né, quando eles chegaram ao Brasil. Então houve aí o ciclo da cana-de-açúcar. O Nordeste ele foi a região aí que teve primeira porção importante, né, economicamente do Brasil. É uma região com bastante desigualdade social. E aí é a porção Nordeste na divisão aí de Pedro Geiger, né, por esses critérios. Importante lembrar também que no Centro-Sul nós temos uma importante produtiva do Brasil, né, com a agropecuária no Cerrado do Brasil, né? Então, essa região Centro-Sul aí, ela vai abranger, ela vai englobar todas as questões aí produtivas do Brasil de mais importância. Ela vai ser chamada, né, de uma expansão aí da agropecuária chamada Mato-Piba. Mato-Piba, por que esse nome? Porque é a junção aí dos estados que estão sofrendo com a expansão aí da fronteira agrícola. Má de Maranhão, Tó de Tocantins, Pi de Piauí e Bá de Bahia, tá? Então são os estados aí que estão agora na faixa da expansão da fronteira agrícola. Uma outra regionalização aí importante, não oficial, é a regionalização do geógrafo Milton Santos, que foi feito no ano de 2001.
Bom, e Milton Santos, ele fez essa sua divisão a partir dos critérios do meio técnico, científico e informacional. E ele dividiu aí o Brasil em 4 Brasis, que vai ser aí o Brasil amazônico, a região amazônica, a região nordeste, a região centro-oeste e a região concentrada. Essa regionalização, ela foi disponibilizada aí pelo geógrafo Milton Santos no livro dele Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI, tá? Bom, essa região concentrada do geógrafo Milton Santos, ele criou por quê? Por concentrada dessas atividades industriais, de serviço. Ele simplesmente separou aí a região centro-sul de Pedro Gueber em 2 e colocou a região centro-oeste como parte aí da expansão da fronteira agrícola, né? Ele diferenciou aí essas 2 regiões. Gente, outra regionalização aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, acho que é importante falar, é do geógrafo Aziz Abissabes. Nesse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, Os Domínios de Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas. E nesse livro, o geógrafo Aziz Abissabes, ele vai dividir o Brasil aí através dos critérios naturais. E ele vai dividir o Brasil em 7 grandes regiões. Ele vai aí criar a porção amazônica, a porção do cerrado, a porção de mares de morros, a porção da caatinga, das araucárias, das porções da pradaria, e ele também aí vai colocar as faixas de transição entre esses biomas, né? Então, o critério aí do Aziz Abissabes é puramente natural, né? De critérios naturais, de vegetação, de relevo, e ele não leva em consideração aí os limites estaduais, tá? Então, e essa regionalização aí do Aziz Abissabes, ela foi feita em 1970. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui um comentário, tá bom? Que eu vou responder prontamente, tá? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Os aspectos físicos da porção das araucárias